As leis de Newton foram elaboradas por Isaac Newton e descrevem o comportamento dos corpos. As leis descrevem a relação entre forças agindo sobre um corpo e seu movimento causado pelas forças. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Newton disse que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças oprimidas sobre ele. Vejamos um exemplo. Quando o ônibus freia, os corpos ali dentro são jogados para frente. O que acontece na verdade é por consequência da inércia destes corpos. Eles tendem a permanecer em movimento, então continuam a ir para frente. Só que em um determinado momento, estes corpos ficam em repouso, pois há uma força exercida por eles que impedem que continue em movimento. Vejamos outro exemplo da primeira lei de Newton. Quando estouramos o balão, a água por alguns milésimos de segundo tende a permanecer em repouso, até que a força-peso a faz cair. Quando o corpo está em repouso, há um equilíbrio entre as forças. Segunda lei de Newton, relação entre força e movimento. Newton disse que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na linha reta na qual aquela força é imprimida. Para uma mesma força, quanto maior é a massa do corpo, menor é sua aceleração, ou seja, quanto maior a massa, maior é a inércia do corpo. Em linguagem matemática, vejamos um exemplo. Quando apenas um homem empurrava o carro, a força exercida por ele não era suficiente para colocar o corpo em movimento. Então, quando um outro homem ajuda a empurrar o carro, há uma força maior no sentido homem ao carro e por isso o carro entra em movimento. Vejamos outro exemplo. O motor do carro exerce uma força sobre o carro que, através do cabo conectado ao carro no caminhão, exerce uma força sobre o caminhão, acelerando-o. Terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Newton disse que, a toda reação há sempre oposta uma reação igual, ou as ações mútuas de dois corpos sobre o outro são sempre iguais e dirigidos a partes opostas. Podemos observar esta lei, pois o foguete se deslocará para cima por reação à pressão exercida pelos gases do foguete. Os gases provenientes da combustão saem com grande velocidade, empurrando em sentido contrário, colocando o foguete em movimento. Observamos outro exemplo. Quando o carro, que estava sendo movimentado por ação de uma força motora, se choca com outro corpo, há uma força aplicada sobre este corpo, deformando-o, que por consequência aplica uma mesma força de sentido oposto e módulo igual sobre o carro, deformando-o também. Isaac Newton contribuiu decisivamente para o avanço da ciência. Talvez sem suas descobertas, não haveria hoje tantos avanços da física moderna e tantas explicações para diversos fenômenos. Suas leis e várias outras descobertas nos fazem compreender melhor o mundo que nos cerca.